aqui. Então, dando continuidade à nossa unidade 3, então, regimes de escoamentos em canais. Vamos aprofundar um pouco do que a gente começou a conversar na aula passada sobre esses regimes de escoamentos em canais. Como é que a gente faz, tá? Então, os cálculos de vazão e de área molhada desses canais no regime uniforme. Então, eu vou sempre imaginar que este meu canal ele vai estar sempre trabalhando no nosso regime permanente. Então, ou seja, a minha mesma quantidade de água que está entrando lá no meu ponto de adução vai ser a mesma que vai chegar, por exemplo, na minha unidade de tratamento, sem variação no nosso fluxo de água. Então, imagine lá, como a gente viu na primeira aula, que a gente, então, deve fazer a questão de desenvolver meu projeto deste canal de adução. Como é que a gente vai fazer esses cálculos? Então, a maioria da dúvida de a gente fazer o nosso projeto vai estar relacionada com relação à energia deste meu escoamento. Então, pois todos os demais projetos foram executados em tubulações sob pressão, ou seja, nós sempre trabalhamos até então com o valor da pressão, seja em linha piezométrica. A gente sempre trabalhava, né, ou usando, por exemplo, uma cota maior e uma cota menor, né, ou uma cota inferior e usando que uma autobomba e fluindo uma energia de pressão para que eu pudesse, por exemplo, poder fazer cotas elevatórias por reservatório. Agora, se eu estou trabalhando com canal aberto, como é que vai funcionar a pressão de energia? Qual vai ser a pressão mesmo que eu tenha um sistema de bombeamento para auferir água nesse meu canal de adução? Qual vai ser a pressão do meu sistema se ele é um canal aberto? Vai ser pressão atmosférica mais o quê? Mais a coluna de água, como a gente viu na aula passada, que geralmente vai estar 3/4 da altura da minha área hidráulica, que é onde era meu ponto de máxima vazão. Tá? Então, ali vai ser um ponto de máxima pressão. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar, então, essa energia e a dinâmica nesse escoamento livre? Tá. Bom, a nossa equação de energia não muda. É a equação de Bernoulli. Tá? Então, lá no meu ponto que está chegando a minha água que eu vou despejar no meu canal, eu vou ter que quais são as minhas parcelas da minha energia? A altura do meu ponto de adução, tá? O meu Z, né, que é a minha energia correspondente à minha pressão desse meu sistema, e qual é o que mais? A minha velocidade cinética. Tá? Então, eu tenho uma parcela de energia potencial, eu tenho uma parcela de energia de pressão e eu tenho uma parcela de energia cinética. No ponto 2, eu vou ter essas mesmas parcelas. Então, eu vou ter uma parcela de energia potencial, uma de energia de pressão, uma de energia cinética, mais o quê? As perdas de carga. Então, todas aquelas relações de atrito, relações que eu tive por exemplo, de curvas do meu sistema, beira de carga distribuída, localizada, então tudo isso tem que ser computado ali. Tá? Então, a gente pode, né, considerar que o nosso ponto de escoamento, a gente pode
utilizar o coeficiente de Coriolis, que é uma correlação que faz justamente a equivalência da carga cinética, pela seguinte forma. Então, H, que aí está representando energia, se estivesse representando a altura, era um H minúsculo, então é energia. Então, mais a minha passando de altura, de pressão e de energia cinética. Então, a minha variação de energia simplesmente ficará no fundo do canal. Por que no fundo do canal? Porque aí não vai estar as minhas equalizações de altura. Tá? Então, estou tomando o meu referencial, a minha base do meu canal. Então, vai ser o quê? A minha energia do meu ponto de captação, mas a minha energia cinética. Então, a função da lâmina d'água é determinada também pela vazão. E aí, então, vou ter que substituir a minha parcela de velocidade por uma parcela de vazão. Eu simplesmente troquei meu V lá pelo Q. Tá? E aí, então, eu tenho que a minha variação de energia vai ser simplesmente a altura no ponto de tomada de água, mais a energia equivalente referente à vazão no ponto 2. Então, a partir dessa somatória, a gente tem as correlações específicas com relação ao que eu vou ter o meu gráfico de máximas e mínimas energias. Então, eu tenho lá à esquerda a minha energia no ponto 1, à direita eu tenho a energia no ponto 2, e aqui eu tenho o meu gráfico combinado do meu deslocamento. Agora vamos para outra temática, que é a parte que a gente vai aprofundar um pouco isso aqui e vamos fazer exercício juntos. Aí vocês vão entender melhor. Oi? Organizar as sessões da prova ali. Não, eu cheguei a imprimir, então com elas não estão aqui comigo. Posso trazer na próxima aula para vocês, para vocês verem com ela. Professor, alguém mandou mensagem no grupo dizendo que tá querendo entrar na aula. Só um pouquinho. O Vargas. Vamos lá, então. Opa, boa noite. Oi, Paulo. Boa noite. Pô, desculpa o Então, atraso. faz parte. Estou aqui, ó. Então, vamos entender o que é, então, o perímetro molhado, que é o que a gente vai utilizar para os nossos cálculos de transmissão de energia, ou seja, de quantificação de energia nos nossos canais abertos. Tá? Então, vamos lá fazer duas questões que a gente tem que estar sempre em mente. Então, a primeira delas, há um perímetro, molhado que se torne a perda de carga mínima e, ao mesmo tempo, possibilite a máxima produção de água, ou seja, onde eu tenho a máxima vazão. Então, o questionamento é esse. Tem um perímetro mínimo molhado, aonde eu vou ter minha vazão máxima? Segundo questionamento. Caso a tubulação seja circular, parcialmente cheia, como seria essa tubulação? Porque até o momento a gente trabalhou com situações de perímetro molhado de forma trapezoidal ou de forma elíptica. Então, eu vou ter o perímetro molhado nesse formato
ou elíptico. Aqui estaria o meu perímetro molhado. Aqui estaria o meu perímetro molhado. Mas se eu tiver um perímetro molhado de forma redonda, como é que vai ser esse comportamento? Então, principais conceitos: perímetro molhado e elementos hidráulicos da seção circular. Então, seção de mínimo período molhado. Então, perímetro molhado é o comprimento total do canal que está em contato direto com um líquido em escoamento, líquido suave, conforme ilustrado na figura. Então, esse é meu perímetro molhado. Ou seja, toda a minha área. Tá? E, tá? Toda a minha área aqui, que está marcada como P. Tá? Olha só. Então, sabendo que a forma da seção influencia no perímetro molhado, então a determinação deste perímetro geométrico deve ser realizada antes do seu dimensionamento. Vai ser o perímetro da minha adutora. Vai ser o perímetro que eu vou utilizar no meu projeto. Então, independentemente da forma desse canal, deve-se adotar sempre que possível uma seção de mínimo perímetro molhado. Então, elementos de uma seção circular, seções circulares, parcialmente cheias, comumente empregadas em bueiros, galerias, escoamento pluvial, drenagem, né? Redes coletoras de esgoto, sendo este último os mais conhecidos. Quando nós temos escoamento, né, de esgoto, onde eu tenho cidades com cotas com muita diferença, muitas vezes essas estações coletoras de esgoto, eu vou ter lugares onde eu vou simplesmente ter queda por gravidade. E vai ter outras situações, como acontece no município, que eu vou ter estações elevatórias para levar esse esgoto até esse seu tratamento. Então, nós temos diversas estações elevatórias no município que fazem esse envio de esgoto para a estação de tratamento. Tá? Então, vamos lá. Então, para uma determinada lâmina d'água, é necessário saber a relação entre a vazão momentânea, ou seja, a vazão que está naquele exato instante lá, e a sua seção plena. Assim, a velocidade, com essa velocidade, a gente consegue determinar os elementos geométricos e hidráulicos em função da altura e da lâmina d'água. Então, por exemplo, independente da seção, ou seja, a minha relação y sobre d, a minha relação que me determina que é y, que é a altura da água que está dentro do meu perímetro molhado, tá? E d, que é o d, é o diâmetro, tá? Então, você fica lá. Exatamente. O y é essa parte aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma relação disso. Então, para uma relação y de 0,1, eu tenho as relações de vazão. Então, aqui eu tenho minha vazão, velocidade, lá e tal. O meu ponto de eficiência máxima, eu posso determinar o quê?
desta minha área que me faz dentro do lugar. Me conta as três coisas. Aqui é meu ponto de máxima eficiência. Essa área me apresenta a minha eficiência máxima. Então, se eu tiver aqui dentro desse meu ponto, eu consigo ter uma máxima. Já. Ok? De água, de fluido. Tá? Exercício. Vamos lá. Então, exercício da unidade 1, 7. Tá? Da aula 7. Então, eu vou perguntar para você o seguinte. Os escoamentos livres podem ser classificados segundo os critérios, entre eles, a variação de suas características em função do tempo e do espaço. Em relação ao tempo, eles podem ser permanentes ou variados. Já em relação ao espaço, a gente pode determinar que são uniformes ou variados, sendo esse último subdividido, geralmente, ou bruscamente variado. Gradualmente ou bruscamente variado. Com base no termo, no texto de seus conhecimentos, marque a alternativa em que descreve a forma de analisar a classificação do escoamento em função do tempo. Determinado um ponto do canal, as características do escoamento deverão ser medidas nesse mesmo ponto em diferentes momentos. Nem o ponto, que é determinar em função do tempo. 2, letra B. Nesse caso, eles estão trabalhando no mesmo local. No mesmo local, em tempos diferentes. Isso. Letra B. Determinados 2 pontos do canal, as características do escoamento se manterão constantes. Letra C. A partir de um determinado ponto do canal, as características como cor e turbidez e variação permanecerão constantes. Essa não tem nada a ver com o regime de escoamento. Tá? Letra D. As características do escoamento em um ponto A montante poderão variar ou se manter as mesmas do ponto A jusante. O que é um ponto A montante? Vamos lá. Procure no Google aí o que é a montante e a jusante. Nós já tínhamos visto isso. Vamos dar um exemplo de uma barragem. Eu tenho uma barragem. Não, isso aí. Então eu tenho um ponto onde me altera o meu regime. Então, por exemplo, uma barragem. Tudo que está antes da barragem, eu vou chamar de um termo. Tudo que está após aquele barragem, eu vou chamar de outro termo. Então, o que é a montante e o que é a jusante? Pessoal aí online, e aí? O que é a montante e o que é a jusante? Pode procurar no Google. Vou olhar agora. Ó, tá me escutando? Ó, Jusante. Jusante, né? isso. É a direção normal para onde corre o fluxo da água em um rio do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Também é conhecido como baixa-mar ou vazante de maré. Montante é a direção contrária ao fluxo natural da água, indo do ponto mais baixo para o ponto mais alto. É o que diz aqui. E aí? O que é a montante e a jusante da barragem? Jusante. Aqui é jusante. Jusante é a direção normal para da vazante. Então, sempre que eu estou me referenciando a um sistema de canal aberto, um sistema hidráulico, se eu estou falando, a montante
eu estou me referenciando ao meu ponto inicial de escoamento, tá? Se eu estou falando a jusante, a direção do ponto de entrega do meu escoamento. Tá? Certo. As características organolépticas da água deverão ser verificadas em diferentes momentos de um determinado ponto. O que são características organolépticas da água? Eu tô vendo um monte de palavra diferente nesse, hein? Ah. Hum. Organolépticas são propriedades que vocês devem ter visto isso lá no ensino fundamental e no ensino médio. O que é? A água é o quê? Pura. Cristalina, insecta e inodora. Isso são propriedades organolépticas da água. Isso tem alguma coisa a ver com escoamento? Não. Nada. São as características que podem ser percebidas pelos sentidos humanos. Exatamente. Organolépticas. Exatamente. Tá? Então, o que tem, né, cara, a ver com a nossa disciplina é a A, B e a D. Então, daí eu já eliminei duas questões. Tá? Então, as características de escoamento em um ponto montante poderão variar ou se manter as mesmas do ponto a jusante. Ele está vendo em função do tempo. Em função do tempo, como é que isso pode ser permanente ou variada? Tá? Então, vamos ver aqui qual vai ser a nossa resposta. É a letra A. Porque se eu mudo o local, eu estou mudando a referência. Exato. Mesmo lugar. Exatamente. No que eu mudei, eu vou ter o meu regime permanente ao longo do tempo. Mas se eu mudei meu local de medida, eu estou mudando a minha característica de medição. Tá? Lá. Opa, aqui. Tá? Então, vamos lá. Para classificar determinado instrumento em função do tempo, deve escolher um ponto e tomar as medidas em diferentes momentos. Quando as características desse escoamento não se alteram, então a gente chama ele de um escoamento permanente. Para aquele que varia em função do tempo, então ele vai ser não permanente ou vai variar com o tempo. Vamos. Segundo, os elementos geométricos variam, desculpa, são fatores que viabilizam o estudo dos canais. Há algumas diferenças entre os principais elementos das seções circulares e as demais formas de canais. Apesar de pequenas diferenças, os principais elementos, conceitualmente, dizendo permanecem iguais, com base no trecho supracitado em seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os elementos geométricos que são conceitualmente iguais nas seções circulares e não circulares. Então, são conceitos que são iguais, mas têm coisas diferentes. Então, por exemplo, a altura da água é igual em todos eles? Que é o Y lá, ó, do perímetro molhado. O conceito é o mesmo. Pode variar. A pergunta é se o conceito é o mesmo. Segundo, diâmetro. Terceiro, raio hidráulico. Letra B. A altura relativa, ou seja, a minha relação entre Y e D.
Área molhada. Aí, hidráulico. Letra C. Diâmetro. Área molhada. Perímetro molhado. Letra D. Altura da água. Área molhada e perímetro molhado. E. Raio hidráulico. Altura relativa e perímetro molhado. Vocês se lembram do gráfico que eu botei para vocês? Agora, Não entendi. Do que você botou pra gente? olha esse gráfico. Ah, o gráfico. Eu falei, prato? Que prato que ele botou pra gente? Gráfico. Ó, esse gráfico que está na tela agora. Ativa. Hidráulico. Quais são as três questões que são definições nas três tipos de perímetro ou circular ou não, que tem os conceitos iguais, mas tem comportamentos diferentes. É aquelas que estavam ali, né? Velocidade, escoamento. Seria altura relativa, área hidráulica e área molhada? Letra D. A altura da água, área molhada e perímetro molhado. A altura da água Y, a área molhada e o perímetro molhado. Só deixa eu colocar aqui que ele está pedindo para entrar. Okay. Não, eu aceitei já. Eu acabei de descobrir que a gente pode aceitar. Sim, sim, sim. Então, gente, a altura. Resposta, letra D. Então, a altura da água é um dos elementos geométricos comuns em seções circulares e não circulares. É o Y. Pois dentro de respeito ao nível da água que está dentro do meu conduto. A área molhada é frequente em todas as formas de canais, por ela que é ocupada pelo escoamento, apesar de ser a forma ser diferente. Ou seja, a área molhada é tudo isso aqui, ó, dependente da minha forma. Presente em todos. E o perímetro molhado também inclui todas as coisas respeito ao comprimento do contato do líquido com a parede canal. Ou seja, aqui eu tenho meu perímetro molhado, aqui eu tenho meu perímetro molhado, e aqui eu tenho meu perímetro molhado. Isso é comum. A chuva vai mudar. Exatamente. Vai mudar a relação de verbo. 3. As redes coletoras de esgoto e as galerias de águas pluviais também são escoamentos livres. O motivo de sua interligação com a atmosfera, tendo assim a mesma pressão interna no nosso ambiente. Essas unidades, em geral, têm como força motriz o escoamento por gravidade. Então, em galerias fluviais de uma determinada cidade, constituída de concreto, ou seja, eu vou ter meu índice N ali de resistência, né? Um diâmetro de 80 centímetros e uma declividade de fundo,
de 0,004 metro por metro, sabendo que essa galeria conduz uma vazão de 900 litros de água em regime permanente uniforme, determine a altura da lâmina d'água. Essa não vou sacanear vocês, eu vou mostrar como é que se calcula, tá? Vamos lá. Então, a resposta correta seria o quê? Que a altura da lâmina d'água é o mesmo elemento geométrico descrito. Então, ou seja, é o meu y. Para o cenário descrito, este elemento, ou seja, é de 0,74 metros. Então, nós temos o quê? Uma seção circular. Aqui, ó. Então, meu y, aqui, ó, seria o quê? 0,744 metros. Tá? Circular por meio disso de Isso. O meu diâmetro é 80 centímetros. Então, aqui, ó, o meu D é 80 centímetros ou 0,80 metros. Tá? Haverá uma condição de 74. Por quê? Qual é a minha altura? Se é 74 metros, a minha ocupação está em 74,4 centímetros. Então, no meu conduto, é como se tivesse o quê? Aqui, ó. Tá? Eu tenho, dos meus 80 centímetros, eu tenho 5,6 centímetros de água em si. Tá? Que representa, em termos percentuais, uma altura relativa de 93. Se eu fizer o 74,4, ele vai dar os 93%. E aí essa relação que entra aqui, ó. Aqui, ó. Então, o meu N, eu dei lá, ó, que é o 0,013. O N é dado, deixa eu ver que ele é dado aqui, ó. É o meu fator, ó, concreto lá. O meu, então, ó, é a minha declividade. Então, eu vou substituir pela minha vazão, ó. E aí eu vou ter meu índice de M por K. E aí eu vou ter um valor de K, por exemplo, de 64, meu altura relativo de 93, segundo a tabela do anexo 3, que está lá no livro de vocês, eu vou chegar a uma altura relativa de 74 metros. Tá? A equação da conservação da energia geral, baseada na equação de Bernoulli, pode ser aplicada com algumas adaptações para o escoamento de condutos livres. A principal mudança deve ser a substituição da carga de pressão pela altura da água. Com base no texto acima, podemos ir com seus conhecimentos, mas a alternativa que apresenta a equação da conservação de energia baseada na teoria de Bernoulli para escoamento de conduto livre. Qual é que é? Onde vai ser? A B, a C, a D ou a E? Vimos isso na aula de hoje. Se eu estou substituindo a minha parcela de pressão, onde é que está a minha parcela de pressão? Qual é a única equação que está substituindo a parcela de pressão aí? Não, é a letra E, gente. Aqui, ó.
Todas as formas têm minha parcela de pressão. É a letra E. Onde é o que aqui? É a minha altura do perímetro, minha altura da área molhada. Z1 e Z2 são as parcelas de energia potencial. Ou seja, é a minha diferença das cotas do ponto, a montante e a jusante. Então, minha parcela de pressão está no primeiro termo. Então, para produtos livres, eu substituo a minha parcela de pressão pelo meu termo de área. Tá? Resposta letra E. Tá? A energia específica do escoamento em conduto livre é um conceito importante e, com base nele, é possível classificar esses escoamentos em função da energia. Para tal, utiliza-se o Freud como parâmetro. Com base na teoria relacionada de Freud, analise as seguintes sentenças. O número de Freud tem a unidade de metro por metro e significa o quanto existe perda de carga, perda de energia por metro linear percorrido. Então, quanto eu estou tendo de perda de carga por metro linear percorrido. Este número interrelaciona as forças cinéticas e as forças gravitacionais. Verdadeiro. Oi. Não, verdadeiro. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. Quando há predominância das formas cinéticas, o escoamento é classificado como supercrítico. Quatro. O equilíbrio das forças cinéticas e gravitacionais resulta num escoamento crítico. E quinto, o número de Freud é um parâmetro utilizado para classificar o regime de escoamento em laminar de transição e turbulento. Falso. Falso. É 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vamos ver. Correto. Então, o número de Freud é uma dimensional, ou seja, não tem unidade medida proporcional a duas forças, além de ser um parâmetro de classificação do escoamento subcrítico, crítico e supercrítico. Essa classificação descrita é referente ao número de Reynolds. Tá? Mais um. O número de Freud é um número adimensional, utiliza-se para classificar escoamento em função da forma de apresentação de sua energia. Sua forma geral, Freud, sobre a velocidade de escoamento, vezes V, vezes G, vezes H. Aonde V é a velocidade, G é a gravidade e H é a altura hidráulica ou média. Como o número adimensional não tem unidade. Utilizando o número de Freud, classifica o escoamento de canal trapezoidal nas seguintes condições. Então, a minha vazão é 370 litros por segundo, a minha área molhada é 45 metros, 0,45 metros quadrados, a altura de tubo é 0,6 metros. Vamos fazer o cálculo, que a gente não fez nenhum assim, então vamos fazer aqui direto. Vamos lá. Então, usando a fórmula industrial, questão da CA, então a classificação dele é um escoamento com base em Freud e é uma situação subcrítica, que ele é menor que 1. Se fosse maior do que 1, é supercrítico. Então, vamos lá. Então, eu tenho que determinar o quê? A minha vazão, tá? Em metros por segundo. Então, com a minha vazão, eu tenho a minha área hidráulica. Tá? Ali está errado. Então, pela fórmula lá, eu mudei
metros por segundo a velocidade. Aí pega a Isso. Que minha formação com a velocidade aí em cima. Tá? Então, eu coloquei velocidade, os outros dados são todos diretos. esse H aí. É a altura hídrica, que é o 45 por 60. Tá? 0,30, né? Isso. Misericórdia, professor. O Dá nem perímetro pra ler isso molhado. daqui. Oi? Dá nem pra ler daqui, de tão grande que é a questão. Ah, mas aí tá na tela para vocês. E eu já, como eu sabia que Vai. as questões iam ficar muito grandes no quadro, por isso que eu mandei material antes também. Vocês conseguem ler. Então, o perímetro molhado, um dos elementos geométricos criados para facilitar o estudo de escoamento em canais. A seção de mínimo do período molhado é um parâmetro bastante almejado no momento de dimensionamento desses condutos, que possibilita a máxima vazão conduzida e a mínima perda de carga. Com base nos seus conhecimentos, analise as sentenças a seguir. Perímetro molhado é o comprimento de toda a seção que está em contato direto com a superfície do canal. Está correto? Isso não. Cadê? Cadê? Porque é aqui, ó, perímetro molhado. É o perímetro que a água está em contato do canal. É. Aqui em cima não tem superfície do canal. Tá? Vamos lá. 2. A aplicação da seção do mínimo perímetro molhado, possibilita o escoamento da vazão máxima, da máxima vazão. Verdadeiro. Em canais trapezoidais, a fórmula que se confirma se o conduto opera ou não em uma seção mínima molhada é M igual a 2 raiz de 1 mais I ao quadrado menos E. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Se não tiver uma pegadinha aí com um número diferente, mas deve ser isso. Em canais retangulares, a condução para que seja dimensionada a seção de perímetro mínimo molhado é N igual a 2 ou N igual a B sobre 2, ou seja, B igual a 2 pi. Correlação. Verdadeiro, verdadeiro. Isso aí. Então, as assertivas seriam na Ué, não quinta, tinha desculpa. 5. A Ah, seção aí, ó. quinta, a seção do mínimo período molhado deve ser sempre que possível levada em consideração no momento de dimensionamento. Tem que ser considerado. Não é sempre que possível, tem que ser. Essa é falsa. Eu, eu achei que era verdadeira. A seção. Ah, não, deve. Perdão, eu li errado ali. Deve ser, perdão, Ah, perdão. Deve ser. professor, eu acho que só a 3 que pode ser falsa, mas só se tiver algum número errado, porque a fórmula parece certa. Eu chutaria todas estão corretas. Vamos lá. Mas a 3 pode ser que esteja errada. Todas estão corretas. Ah, tá vendo? Eu ia me dar bem nessa prova aí, hein? Então, perímetro molhado é o comprimento limite do fluido líquido do canal. A máxima vazão é obtida quando aplicado o mínimo período molhado. E a condição para a seção trapezoidal do período molhado é daquela forma que todo mundo achou que era uma pegadinha, mas não. Ou é. Eu achei que fosse uma pegadinha. Eu falei, deve estar o elevado do Z ali, deve estar errado. Só de sacanagem, porque não é possível. Tá? E a condição do retangular é da plataforma M igual a 2. E a seção de mínimo período molhado deve ser o critério para seu dimensionamento. 2. O uso. Só um pouquinho.
Deixa eu só responder um rapaz aqui que eu bati no carro dele e tem que procurar oficina para consertar. Não foi mim. Então, o uso da seção do perímetro molhado é um artifício para se atingir a máxima vazão escoada em determinado canal. Então, para o atendimento dessa seção, cada forma do canal tem um determinado critério. Melhor, uma fórmula matemática a ser seguida. Sendo a fórmula utilizada para verificar a seção para seções trapezoidais, que é M igual a 2, né? Vezes a raiz quadrada de 1 mais z ao quadrado menos z, assinale a alternativa que apresente o valor da razão do aspecto obtido a partir da seguinte condição. Um canal trapezoidal com dois taludes de 2H por 1,5V e uma declividade de fundo de 0,0013 metro por metro, em um leito pedregoso e vegetação nos taludes, em condições regulares, de N igual a 0,035, escoando sobre a vazão de 5 metros cúbicos por segundo. A razão desse aspecto corresponde a M sobre Y igual a 1,5. Vamos ver esses cálculos que a gente... Oi? Deixa eu ver se consigo fazer na calculadora. Vou botar a tela ali pra gente. Então, pega aquela fórmula lá, ó. Misericórdia. É a ligação direta, né? Então, ele pega lá o quê? Ele pega 1,5. 1,5? Ah, não, deu diferente de 1,5. Isso, diferente de 1,5. Então, a extensão descrita não é um perímetro mínimo molhado. Porque para essa seção descrita, deveria ser 1,5. A gente devia ter uma matéria só de como usar a calculadora, sabia? Na verdade, você é feito em pré-cálculo, né, cara? É que você só quer saber usar o celular. Celular não é calculadora. Nada, eu comprei uma Casio. Uma Cássio. Ah, depois de muito obrigado com você. 3. As seções circulares, parcialmente cheias, têm elementos geométricos e hidráulicos com comportamentos distintos das demais. Esses parâmetros são condicionados à altura da lâmina d'água e geralmente tratados como relações entre grandezas momentânea e quando a seção está plena. Sabendo que a relação de vazão é dada pela seguinte forma, então, Q sobre Q1 igual a 1 sobre 2π, θ seno de θ, determine o valor da lâmina para uma proporcionalidade de ângulo de 273 graus. Então, é colocar o ângulo lá na bicha. Oi? Esse é só substituir. Só substituir. Vamos ver se consigo fazer uma calculadora. Zero 0,74. Vamos lá. Então, o que ele faz ali? Ó? Foi exatamente isso aí. Ele botou os valores lá. E era o que eu tinha para vocês no dia de hoje. Tá? Então, semana que vem, a gente faz a nossa aula prática. Tá?
eu vou fazer o seguinte, né? Ao longo da semana que vem, eu ponho os 2 roteiros já no grupo para vocês saberem exatamente o que a gente vai fazer, tá? E só deixa eu parar de compartilhar. Só um pouquinho. Então, assim, 2 coisas. Então, tá lá no grupo a primeira atividade de sala de aula, que é para ser entregue no dia 1º de novembro, tá? Que é um relato, uma pesquisa histórica, tá? Sobre o canal adutor da estação de tratamento de água do município. Tá? É uma pesquisa histórica. Então, quero É que vocês... resenha, em formato de resenha, uma Formato de pesquisa, resenha, mas em formato... tá? Isso, tá? Eu quero fonte bibliográfica. Bem, e a segunda atividade de sala de aula vai ser o quê? Vai ser o relatório dessa prática que a gente vai fazer na semana que vem. Lembrando que eu só aceito os relatórios daqueles que estiverem presentes em aula ou online assistindo a prática. Tá? Não, Quem não... Oi? eu vou estar online. Beleza. Não, isso que eu estou dizendo. Mas, assim, claro que eu tenho gravado as aulas do longo do semestre, para quem não puder assistir, mas com uma atividade avaliativa, ou tem que estar online, não tem que estar presente. Tá? Bom, gente. Bom final de semana para vocês. Valeu. Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Até mais. É. A gente tem que